Meu Deus, que Deus abençoe você. Louvado seja Deus. Estou feliz de estar aqui mais uma vez, né? Como é bom estar em casa, né? Estou muito feliz de estar aqui. E eu quero ser usado por Deus para contribuir um pouquinho mais com vocês aqui, né? E continuar, para que Deus continue falando com vocês. Amém? Conosco, me incluo nessa também. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias, Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, nós vamos ler a partir do verso 11. Hebreus 9, a partir do verso 11. A versão que eu vou estar usando aqui é a versão NVI. Se a sua versão for um pouquinho diferente, fica tranquilo, tá bom? Hebreus, capítulo 9, verso 11. Quem achou, diz amém aí. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos com hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo, todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse,
Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, bendito Deus, nos abençoa aqui neste momento, que a Tua palavra vai ser pregada, e que a nossa mente esteja aberta, cativa ao Senhor, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a carta aos Hebreus é uma das cartas que eu mais amo na Bíblia. Se eu fosse definir a carta aos Hebreus por uma única frase, eu ia dizer a seguinte frase: é a graça explicando a lei. A carta aos Hebreus, irmãos, é a graça explicando a lei. Em que contexto a carta aos Hebreus foi escrita? Ainda não tem uma definição de quem escreveu essa carta. Muitos ainda defendem que foi o próprio apóstolo Paulo. E é coerente por causa da maneira que a carta é escrita. Mas a carta aos Hebreus ela foi escrita para um grupo de cristãos que estavam enfrentando perseguições e provações de Roma e também de um grupo de judeus. Eles estavam sendo forçados, tentados a voltar para as práticas judaicas. Eles estavam sendo forçados a voltar para os rituais, a voltar a observar os rituais, todos os procedimentos judaicos. E o autor de Hebreus escreve essa carta para quê? Para encorajá-los a não abrirem mão de Cristo. Essa carta foi escrita para que eles não abrissem mão da fé em Cristo. E eu queria falar um pouco hoje sobre a suficiência do sangue de Cristo. A carta aos Hebreus, irmãos, ela já começa deixando muito claro que desde os tempos antigos Deus tinha falado por meio dos seus profetas, mas nesses dias Ele tem falado conosco por meio do Filho. Então a carta aos Hebreus, irmãos, ela veio para nos mostrar que Cristo é superior a todos os sacrifícios, a todos os rituais, a todo e qualquer tipo de ritual judaico. Tanto que a carta aos Hebreus começa nos primeiros capítulos dizendo que ele é superior a Moisés, que Cristo é superior ao sacerdócio de Arão, que ele é segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Então, a intenção do autor aos Hebreus é mostrar para esse grupo de cristãos que Cristo é suficiente. Eu quero te dizer nessa noite que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Às vezes nós somos tentados a vir a um culto como esse e ver manifestações e sentir alguma coisa para que de fato possamos crer em alguma coisa. Irmãos, se nós não cremos que Cristo habita em nós e que Cristo está neste lugar, nós vamos querer acreditar em qualquer outra coisa. Eu não estou dizendo que Deus não pode se manifestar de alguma forma nesse ambiente. Eu não estou dizendo que Cristo não pode manifestar a sua glória de forma tangível nesse lugar. Mas nós temos que ter a convicção de uma coisa, como o nosso pastor disse aqui: Cristo está conosco até o fim dos tempos. E isso para nós tem que ser suficiente. Então o autor de Hebreus, ele está querendo deixar claro ele quer deixar uma mensagem muito clara para esse grupo de cristãos aqui.
que estão sendo tentados a voltar para as práticas judaicas. Vocês precisam entender que Cristo é suficiente. E nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero abordar alguns pontos, porque nessa passagem específica, o autor de Hebreus, ele fala tanto do sacrifício, como do sangue, e também do tabernáculo. E nós sabemos que tudo isso aponta para Cristo, amém? Tudo isso aponta para Cristo. A palavra de Deus vai dizer que a velha aliança é uma sombra das coisas que haveriam de vir. Por mais que nós vejamos uma sombra ainda, que seja uma figura de algo que é real, ela ainda não expressa a realidade daquilo que é real. Se você ver uma sombra, você vai ver que um braço é maior que o outro braço, a perna é maior que a outra perna. Por mais que seja uma sombra, ela ainda não expressa as coisas verdadeiras. Então a lei, ela aponta, a velha aliança, ela aponta para a nova aliança. Por isso que eu digo que Hebreus é a graça explicando a lei. Eu sugiro a você que estude a carta aos Hebreus, você vai ficar fascinado. Então, nós vemos que nesse texto, o autor de Hebreus, ele deixa claro que Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele que levava o sangue aspergido do cordeiro. Uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos, fazendo expiação pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados. Uma vez no ano. E ele entrava nesse ambiente, ele entrava ali no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote, ele tinha autoridade para entrar uma vez no ano. E ali ele fazia a aspersão do sangue. E a Bíblia vai dizer que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós não estamos mais de acordo com os rudimentos, o sacerdócio de Arão, mas nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. Com um detalhe, o texto vai dizer que Cristo não entregou sangue de touros, de novilhos, mas foi seu próprio sangue. Por meio do seu próprio sangue, ele se ofereceu por nós. E aquele sangue que era derramado na antiga aliança apontava para o sangue precioso de Jesus. E como já foi pregado aqui, desde Gênesis, o sangue que começou a ser derramado após a queda, desde o Gênesis, apontava para o sacrifício perfeito de Jesus. O sangue que foi derramado ali, no Éden, para que o primeiro casal fosse vestido daquelas peles. E depois os sacrifícios que se seguiram, os novilhos, os bois gordos, os animais, as ovelhas, todos eles que foram sacrificados, derramamento de sangue, todos eles apontavam para o sacrifício de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Era Deus já avisando, deixando claro o que Ele iria fazer. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Deus, na antiga aliança, já estava avisando para o mundo o que Ele iria fazer. Evangelho de João, capítulo 8. Ali num debate de Jesus com os fariseus, chega um ponto que Jesus diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E os fariseus ali começam a indagar Jesus: tu não tem nem 50 anos e viste Abraão? E Jesus diz assim: é verdade, digo a vocês, que antes de Abraão nascer, eu sou. Mas em que momento, por causa de que momento Jesus diz isso?
Gênesis 22. A Bíblia vai dizer que Deus fala com Abraão: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e entrega-o em sacrifício a mim no monte que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que prontamente Abraão obedeceu, toda a sua comitiva, e foram até o Monte Moriá. Chegando ali, Isaque pergunta: pai, eis aqui a lenha, e eis aqui o cutelo, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E Abraão, disposto a obedecer, prepara a lenha, amarra Isaque, o coloca sobre o altar. E na hora que Abraão levanta o cutelo para abater o filho, o anjo do Senhor. Você reparou que o anjo do Senhor ali é com A maiúsculo? Não fala um anjo, fala o anjo. E ele diz assim: pare, Abraão, pois agora sei que tu és temente ao Senhor. E ali naquele momento, o menino é desamarrado, e ele vê um carneiro preso entre os chifres nos arbustos, e ele é colocado para morrer no lugar de Isaque. Lenha te lembra o quê? Pelo menos para mim, me lembra madeiro. Isaque, eu e você. O cutelo é o juízo de Deus. E ali, a substituição. O Isaque é tirado para o cordeiro morrer no lugar. Deus já avisando. Era Deus avisando para o mundo: é isso que eu vou fazer. Irmãos, a velha aliança é a sombra do novo. A velha aliança é o pai testificando do filho, a nova aliança é o filho testificando do pai. Porque a velha aliança diz: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas na nova aliança, chegaram para Jesus e disseram assim: ensina-nos a orar. Jesus não diz Deus nosso, ele diz Pai nosso. O filho testificando do pai, o filho falando do pai. Então, irmãos, Deus já avisando. Deus avisou por meio do sangue que foi ali aspergido nas portas, nos umbrais das portas. Na noite em que o povo hebreu no Egito, comeu em família, reunidos à mesa, e o sangue foi colocado em volta nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando passasse, onde visse sangue, ele não entraria. Irmão, aonde está o sangue, a morte não entra. Então, irmãos, o sumo sacerdote, ele fazia aspersão pelos seus próprios pecados e os pecados do povo. Esse dia é chamado dia do perdão, ou em Israel, Yom Kippur. Uma vez no ano. E o texto deixa claro que Jesus, ele veio como nosso sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes. Irmãos, eu acho interessante que o autor aos Hebreus, ele remete o povo, aqueles cristãos convertidos, aos tempos atuais, mostrando para eles: olha, nós não estamos mais na velha aliança, é uma nova aliança, é um novo decreto, agora é uma nova forma de culto.
Então aquele povo estava sendo o quê? Ensinado por meio dessa carta, que agora nós estamos num sacerdócio perfeito. Nós estamos debaixo de um sacerdócio perfeito. Não é um sacerdócio temporal. Não é um sacerdócio que passa de um para outro e de um para outro. Não, é um sacerdócio eterno. O sacerdócio de Cristo, irmãos, é um sacerdócio eterno. E nós estamos debaixo de um sacerdócio que nunca vai terminar. Aleluia. E Apocalipse vai dizer que Ele nos fez uma nação de reis e sacerdotes. Eu estou diante aqui de reis e sacerdotes. Aleluia. Por causa do sacerdócio de Cristo. Então Cristo, irmãos, é o nosso sumo sacerdote dessa nova aliança. Ele é o nosso sumo sacerdote. A superioridade do sacrifício de Cristo. Como nós dissemos aqui, irmãos, o sacrifício de Cristo foi perfeito. E eu sempre digo isso. Cristo não foi para a cruz obrigado. Cristo foi para a cruz porque Ele sabia que tinha que ir para a cruz. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Sabe, algumas vezes eu vejo algumas pregações, alguns falam assim, olha, porque Jesus, Ele foi morto. Sim, Ele foi morto, de fato, mas Ele foi de uma forma voluntária. Foi um sacrifício vicário, foi um sacrifício espontâneo. Ninguém tira a minha vida, eu a dou de mim mesmo. E a mesma autoridade que eu recebi de meu Pai a dá-la, eu tenho autoridade para tomá-la de volta. Irmão, quem vai para a cruz obrigado é ladrão. Agora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores abriu mão da sua glória, assumindo forma humana. Irmão, dá para imaginar isso? Assumindo forma humana, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, irmãos, ninguém obrigou Jesus a ir para a cruz, Ele foi por espontânea vontade derramar o seu sangue, que nós chamamos de teologia substitutiva. Por quê? Porque a substituição, o culpado é tirado para que alguém que não tem culpa morra pelo culpado. A substituição, o culpado é tirado, a pena é tirada para ser jogada em cima daquele que não tinha culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Por quê? Porque a Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Era impossível, irmãos, nós pagarmos o preço, porque o preço era muito alto. O preço era impossível de ser pago por nós. E Cristo vem, irmãos, e assume o meu e o seu lugar. Talvez você já ouviu tantas pregações sobre o sacrifício de Cristo por você, mas irmãos, às vezes nós somos tentados a nos lembrarmos do que Cristo fez somente no culto de ceia, ou somente na Semana Santa. Irmãos, isso tem que ser lembrado todos os dias. Irmãos, você tem que se lembrar da cruz todos os dias. Você tem que fazer menção do sangue do Cordeiro todos os dias. Eu vi um vídeo essa semana de um jovem, e perguntaram para ele numa live, como ele fazia para manter o fogo aceso na vida dele. Ele simplesmente disse: quando eu lembro que aqueles cravos não eram para perfurar o pulso de Jesus, mas eram para perfurar os meus. Quando eu lembro que aquela coroa de espinhos não era para ser cravada na cabeça de Jesus, mas na minha cabeça. Quando eu me lembro que
aquela lança que o transpassou no lado, não era para transpassá-lo, era para me transpassar. Quando eu me lembro que o castigo que ele recebeu não era para ele, mas era para mim. Isso me faz manter o fogo aceso. Irmão, você quer aprender a manter o fogo aceso na sua vida? Lembre da cruz, irmão. Lembre da cruz. Lembre do sacrifício perfeito de Cristo. Lembre do salário que você não podia pagar, que Ele, no seu corpo, pagou no seu lugar. Irmãos, o autor de Hebreus, ele está querendo... eu vejo que o autor de Hebreus, ele é bem didático, e eu vejo que ele, na sua carta, a proposta que ele tem na sua carta, era deixar algo bem gravado, bem encucado naqueles cristãos. Que a obra de Cristo é uma obra perfeita. Que por mais que hajam alguns aí apostatando da fé, dizendo, Cristo não era 100% perfeito, Cristo, não irmãos, o sacrifício de Cristo foi perfeito, e como nós sabemos que Deus, o Pai, recebeu o sacrifício de Cristo, porque ao terceiro dia, irmão, algumas mulheres vão ao túmulo, e quando chegam a pedra está removida. A pedra está removida. Elas vão para terminar os trabalhos fúnebres. E quando chegam, a pedra está removida. E um varão de branco sentado sobre a pedra diz: por que procura entre os mortos aquele que vive? Eis que ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Irmãos, a ressurreição é a prova de que Deus recebeu o sacrifício de Cristo de bom grado. Irmãos, assim como os hebreus estão sendo encorajados nessa carta, estavam sendo encorajados nessa carta, o Senhor quer nos encorajar nessa noite. E deixar claro nos nossos corações que Cristo é suficiente, que o sangue de Cristo é suficiente. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, não há nada que você possa fazer para se redimir diante de Deus, não há nenhuma obra que você faça que possa fazer com que você se redima diante de Deus, até porque a palavra de Deus diz em Isaías que as nossas obras são como trapo de imundície diante do Senhor. As nossas obras não são suficientes, somente a obra perfeita de Cristo. Quando esses irmãos hebreus estavam sendo tentados a voltar para as práticas judaicas, era como se eles dissessem: o que Cristo fez não foi suficiente. E quantas vezes nós somos também tentados a voltar para as nossas práticas, querendo nos justificarmos diante de Deus por meio das nossas práticas? Porque às vezes nós pensamos assim: mas eu nunca fui levado a voltar para uma prática judaica, eu nunca fui tentado a me curvar diante de uma réplica da Arca da Aliança, eu nunca fui tentado a me vestir, a usar um talite, a usar um quipá, eu nunca fui disso. Mas talvez, muitas vezes na nossa vida, nós somos tentados a voltar para tentar nos justificarmos, para as nossas justificativas, para as nossas obras, achando que se deixarmos de fazer algo, vai influenciar alguma coisa. Não, irmãos, eu não faço, as minhas obras não são para ser salvo, as minhas obras são porque eu sou salvo. Porque se eu não vier à igreja, eu não serei salvo. Não, eu não congrego para ser salvo, eu congrego porque sou. Nós não voltamos, nós não temos costumes judaicos aqui, mas quantas vezes nós usamos as nossas tentativas de nos justificarmos diante de Deus? Não, irmãos, o que nós fazemos é porque nós entendemos o tamanho da salvação que nós recebemos. Eu, por exemplo, pela misericórdia de Deus, não pastoreio, porque se eu não pastorear, eu não serei salvo, não. Eu faço o que faço porque eu entendi o preço que foi pago na cruz do Calvário no meu lugar. Líderes de célula, presbíteros, ministros de louvor, nós não fazemos o que fazemos
Porque se não fizermos, Deus, não, irmão, nós fazemos por amor, porque nós entendemos que Ele nos amou primeiro. Não, irmãos, Cristo é suficiente. Cristo não precisa da sua obra, porque a obra dele foi suficiente. Graça, irmão, entenda isso. Graça não é você indo até Deus. Graça é Deus vindo até você. Você o ama hoje porque Ele te amou primeiro. Ai de nós se Ele não tivesse nos amado. Ai de nós se Ele não tivesse dado o primeiro passo. Pastor, mas eu aceitei Jesus. Você o aceitou porque Ele te aceitou primeiro. Ai de você se Ele não tivesse te aceitado primeiro. Pastor, mas quantas vezes eu cantei aquela música do Tales, mas eu escolho Deus. É verdade, você o escolhe porque Ele te escolheu primeiro. O que Ele diz para os discípulos? Quem é discípulo de Jesus aqui? Quem é discípulo de Jesus aqui? Não fostes vós que me escolhestes. Por que Jesus fala isso? Porque você não teria a capacidade de escolhê-lo se Ele não tivesse te escolhido primeiro. Salmo 14 vai dizer que Deus olhou do alto dos céus até a terra, procurando alguém que fizesse o bem. Não há ninguém que faça o bem. Olha o texto é categórico. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém. Ninguém. Então, não temos nenhuma autoridade para nos gabarmos de fazermos parte de um ministério, fazemos parte de um pastoreio, fazemos parte de algum setor da igreja, irmão. Sabe por quê? Porque você só faz porque Ele veio primeiro. Meu Deus, deixa eu até tomar uma água aqui. Ele veio primeiro. O sacrifício dele foi perfeito. Outro ponto, Cristo é o mediador dessa nova aliança. Ele é o mediador. Eu gosto daquela figura de um abismo, de um lado o pecador, do outro lado Deus. Quem é o mediador? Aquele que faz a ligação. Aquele texto que você conhece de cor, João 14,6. Eis que sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai a não ser por. Ele é o caminho, ou seja, Ele é aquele que te direciona para o Senhor. A verdade, por quê? Porque é inevitável você entrar nesse caminho e não conhecer a verdade. E Ele é a vida. Por que Ele é a vida? Porque é nesse caminho que eu encontro a verdadeira vida. Então, irmãos, é Ele que nos liga. Ele é o mediador dessa nova aliança. O mediador da antiga aliança, que levava a oferta do povo para Deus, porque essa era a função do sacerdote. O sacerdote, ele era o elo da comunicação do povo com Deus. O profeta é a comunicação de Deus com o povo. Então o sumo sacerdote, ele fazia essa ligação entre o povo e Deus. Na velha aliança, o sumo sacerdote terreno, ele fazia essa ligação. Mas agora, na nova aliança, Cristo. Irmão, tudo se resume em Cristo. Sua vida em Cristo. O que você faz em Cristo. O seu caminhar, Cristo. O seu levantar, Cristo. Seus pensamentos, Cristo. A obra das suas mãos, Cristo. Tudo é Cristo, irmão. Eu não consigo engolir essa de que eu tenho uma vida secular. Não, irmão, agora tudo é Cristo. Tudo é de Cristo. Tudo que você vai fazer agora é Cristo. No seu trabalho, irmão, tem que ser para a glória de Cristo. Nos seus estudos tem que ser para a glória de Cristo. Nos seus negócios tem que ser para Cristo. Irmão, tudo agora gira em torno de um nome na sua vida: Cristo.
porque Ele é o mediador dessa nova aliança. Você está na nova aliança? Então Cristo é o mediador dessa nova aliança. Então a sua vida agora tem que estar centrada em um nome apenas. É no nome dEle. Aleluia. Quarta, a importância do sangue na aliança. Como nós vimos aqui, irmãos, esse texto ele enfatiza muito também o sangue, o sacrifício. E o texto deixa claro que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que houvesse a remissão dos pecados, teria que haver derramamento de sangue. Não tem como ter outra maneira para que o pecado fosse remido, se não fosse por meio de sangue. Todos os animais, como nós falamos aqui, apontam para o sacrifício perfeito de Jesus. Os cordeiros, os animais, todos eles, até que chega um dia em que um homem chamado João Batista está pregando na beira do Jordão. E ele diz assim: eis que vem alguém depois de mim que é mais importante do que eu, que eu não tenho nem a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. E de repente, enquanto ele estava pregando para aquela multidão, alguém se aproxima. E João Batista aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como nós vimos aqui, irmãos, isso já era anunciado desde os tempos antigos. Porque Apocalipse, no capítulo de número 13, vai dizer que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Cristo já era o Cordeiro que teria que ser morto. Deus já havia provido um Cordeiro para si, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não é pego de surpresa, irmão. Deus já deixou tudo pronto, irmão. Uma salvação já estava provida da parte de Deus. O sangue do Filho de Deus teria que ser derramado, um sacrifício completo, um sacrifício perfeito. A superioridade do santuário, fala também aqui do tabernáculo, o tabernáculo que foi erguido no deserto, após a retirada do povo hebreu, que também aponta, irmão, se você fizer um estudo minucioso sobre o tabernáculo, você vai perceber que tudo ali aponta para Cristo. Nós vemos que ele era dividido, átrio, lugar santo e o santo dos santos. Para entrar no átrio, a parte de fora, havia uma porta. Jesus diz: eu sou a porta por onde entram as ovelhas. Quando chegamos no átrio, nós encontramos o quê? Nós encontramos o altar do sacrifício, que era um altar quadrado, de 4 pontas, apontando para os 4 pontos cardeais. Ou seja, a salvação é para todos. Norte, sul, leste, oeste, a salvação é para todos. E com detalhe, ela era revestida de bronze. Bronze na Bíblia significa juízo. Ou seja, o animal que era morto ali recebia o juízo pelos pecados do povo. Jesus é o nosso sacrifício. Meu Deus, eu estou pirando aqui, irmão. Você andava mais adiante, você encontrava a pia de cobre, onde ali aqueles que faziam o serviço sacerdotal se lavavam após cada sacrifício. E Jesus diz: eu sou a água da vida. Quem vem a mim jamais terá sede. Eu me lembro daquela passagem em João, capítulo 7, em que no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se coloca no limiar da porta do templo. E ele grita: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do coração daquele que crê em mim. Mas quem fazia esse serviço era o sumo sacerdote. Jesus se colocando ali prontamente como nosso sacerdote, dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba.
Quem tem sede, vem aqui, vem beber da água da vida. Então nós entramos agora no lugar santo. O lugar santo, nós encontrávamos a mesa com os pães da proposição, 12 pães representando as 12 tribos de Israel, pão representando alimento. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Mesa representando comunhão. Nós encontrávamos também o candelabro. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Olha Deus avisando. Olha a graça aí, ó. Irmãos, porque deixa eu te falar uma coisa. As pessoas acham que a graça passou a existir. Não, a graça se manifestou por meio de Cristo. Lembra o que João diz em 1 João não, a carta de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 7, ou verso 17, não sei, diz assim: a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça foi dada por meio de Jesus Cristo. A graça se manifestou por meio de Cristo, mas Deus já estava avisando da graça há muito tempo. E aí, adentrar ao Santo dos Santos. Só que no Santo dos Santos, o que separava o lugar santo do Santo dos Santos era um véu. Só que esse véu, como muitas vezes a gente achava que era um véu fino, fininho, como se fosse uma cortina. Mas irmãos, há relatos de que esse véu, ele era da grossura mais ou menos de 5 dedos assim, ó. Impossível de ser rasgado por mãos humanas. Que nem colocando cavalos em cada uma das pontas seria possível de rasgar. Mas aí, eu me lembro daquela passagem que Jesus, prestes a dar a sua vida, ele diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. A Bíblia diz que esse véu, ele rasga de alto a baixo. Preste atenção, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Porque a salvação que nos alcançou não veio de nós, veio do alto. E a Bíblia deixa claro que esse véu representa a carne de Jesus que foi rasgada. Irmão, deixa eu te falar. Para de achar que Jesus recebeu uns ferimentozinhos no corpo. Ele foi moído. Ele foi rasgado. Ele foi dilacerado. Os nossos pecados, o castigo dos nossos pecados dilaceraram o corpo de Jesus. Há alguns historiadores que dizem que era possível até ver o pulmão de Jesus latejando. Que era possível ver as costelas expostas de Jesus de tamanho flagelo. O corpo dele foi dilacerado, irmão. Moído no seu lugar. Você que está ouvindo essa mensagem, talvez você que está em casa ouvindo, foi a nossa culpa que fez cair aquele castigo sobre Cristo. Irmãos, eu vejo que o autor de Hebreus, ele está querendo deixar claro para aquele povo: gente, o preço que foi pago é muito alto para vocês voltarem para trás. Talvez tenha alguém aqui que precisa ouvir isso aqui nessa noite. O preço foi muito alto para você querer voltar para trás. O preço foi muito alto para você voltar a cair naquela tentação. Irmão, o preço foi alto demais. E quer que eu fale a verdade, irmão? Eu estava conversando com um amigo meu. Eu disse para ele o seguinte: humanamente falando, Deus seria o pior investidor do universo.
Porque ele pega o que tem de mais valioso para poder investir naquilo que não vale nada, que sou eu, que é você. O que tinha de mais precioso para investir naquilo que não vale nada, irmão. Se nós valemos algo hoje, é por causa daquilo que nós carregamos hoje dentro de nós. Irmão, eu gosto dessa ilustração que o nosso pastor faz. Quando o pai olha, ele vê sangue. Ele vê o sangue do filho. Quando o inferno olha, quando os demônios olham, eles veem em nós o sangue do filho. Ali tem sangue. Irmãos, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Não é necessário que você faça nada. Se você faz hoje é porque você foi alcançado por esse sangue, não é para alcançar esse sangue, irmão. Ah, meu Deus! Irmão, estuda a carta aos Hebreus, irmãos. A superioridade de Cristo na nossa vida. Cristo tem que ser superior a tudo na nossa vida, irmãos. O que o autor de Hebreus está querendo deixar claro é que Cristo tem que ser superior a tudo. E quando nós entendemos isso, irmãos, é muito fácil, é mais fácil, não digo que é facinho, mas é mais fácil. Quando nós entendemos que Cristo é superior, é mais fácil dizer não para o pecado. Quando entendemos que Cristo é superior, a gente não vai ficar batendo de frente com Deus. Ai, é para congregar ou não? Ai, é para fazer isso ou não? Quando nós entendemos a superioridade de Cristo, cumprir a vontade dEle deixa de ser um peso e vira um prazer, irmão. Por mais que doa na nossa carne. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de obedecer ao Senhor, irmão? Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade para orar? Porque nós não entendemos a superioridade de Cristo na nossa vida, irmão. A sua vida agora gira em torno só de uma coisa, em obedecê-lo, em gastar a sua vida somente nele, em gastar a sua vida somente na palavra dele. E o texto, irmão, por último, estou terminando, abre aí, Hebreus 9. Se você já está com a sua Bíblia aberta, Hebreus 9, 27 e 28. E com esse texto eu quero terminar. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, só que aí, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ele vai voltar mais uma vez, mas dessa vez não é para tirar pecado, porque ele não precisa morrer várias vezes, mas ele vai voltar para trazer salvação aos que o aguardam. Quantos estão aguardando? Quantos estão aguardando? Foi suficiente o sacrifício de Cristo, irmão. Quantos estão aguardando? Se coloca de pé no seu lugar, querido. Se coloca de pé no seu lugar. Irmão, você não precisa, irmão, fazer algo. Ai, eu preciso para tirar esse pecado, irmão. Ele já tirou. Pastor, mas eu pequei. Pecou? Chega mais perto dele. Não faz igual Adão, irmão, não se esconde. Chega mais perto e diz: Senhor, eu pequei. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está com esse pensamento: mas eu pequei, o sangue de Cristo é suficiente. Você não precisa fazer nenhum voto, você não precisa fazer nenhuma campanha de oração. A Bíblia diz: filhinhos, eu peço a vocês que não pequem, mas se pecar,
Temos um advogado nos céus, Jesus Cristo justo. Irmãos, essa noite é uma noite de você renovar a sua aliança com o Senhor, de compreender, de entender assim: meu Deus, Cristo é suficiente, Ele é suficiente. Eu não preciso voltar, eu não preciso pôr minha fé nas minhas obras, não. Eu preciso apenas pôr a minha fé no nome daquele que vive e reina, daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, que está sentado à destra do Pai, que intercede por nós, é o nosso sumo sacerdote. Nós não estamos debaixo de um sacerdócio humano, nós estamos debaixo do sacerdócio eterno, que não passa, que vai durar para sempre, que vai permanecer pelos séculos dos séculos. É debaixo desse sacerdócio que você está, meu querido. Eu queria te encorajar nesse momento a você erguer suas mãos agora e dar graças a Deus por causa disso, de agradecer por isso, irmão. A gente agradece por tanta coisa, mas a gente se esquece de agradecer sobre isso. Por causa do sangue de Cristo, o sangue de Cristo é suficiente. Você não tem que consertar seu casamento para poder obter salvação. Você tem que consertar seu casamento porque você já é salvo. Você não tem que largar, abandonar esse pecado para ser salvo. Você tem que abandonar porque você já é. Pastor, eu fiz até aqui, mas nesse momento, nessa noite, o Senhor está dizendo: o meu nome é suficiente, o meu sangue é suficiente, já está pago, tetelestai, está pago na cruz, o sangue ainda está sobre o altar, querido. Oh! Oh! Essa carta de Hebreus é uma carta atual para nós. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que estavam tentando confiar na sua própria força. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que tentaram até aqui confiar na sua própria capacidade, na sua própria força. E a Bíblia deixa claro, irmão, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, irmãos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que entrou aqui nessa noite e tem frequentado os cultos aqui, tem ouvido palavras poderosas, e talvez até aqui você ainda não se decidiu por Cristo. E talvez tem pessoas aqui que estão visitando aqui, estão pensando assim: eu vou melhorar isso primeiro. Você não vai melhorar, irmão. E também não tem ninguém melhor aqui, a começar porque está pregando. Quando abandonar isso, aí sim. Não, irmão, não é pela sua justiça, é pela justiça de Deus. E a Bíblia deixa claro que Cristo se fez justiça. Então o Senhor está dizendo para você: sem mim nada podeis fazer. Talvez até aqui você ainda não se decidiu por Cristo. Essa noite você tem mais uma oportunidade. Talvez tenha alguém aqui que ainda não se decidiu por Jesus. Eu quero te encorajar. Calma, fica tranquilo, não vou te chamar aqui para frente. Só levanta a sua mão. Se caso tiver alguém aqui que ainda não se decidiu por Jesus, ou talvez tenha alguém aqui que até aqui tem tentado se justificar por causa das suas obras, e o Senhor está te falando: volta, porque não é por causa daquilo que você faz. Só ergue as suas mãos, só ergue a sua mão, irmão. Só isso. Só isso. Não vamos te chamar para frente, mas só vamos orar com você. Mas essa noite pode ser uma noite que você pode dizer: Cristo, de mim mesmo eu entendi hoje que não dá. Eu tentei até aqui, mas não dá. Mas hoje eu entendi que o Senhor é suficiente. Eu entendi hoje que o Senhor é suficiente. Então segura na minha mão, Jesus. Talvez você veio nessa noite e Jesus está estendendo a mão para você por meio dessa palavra, dizendo: pega na minha mão.
Eu estou sujo. Vem sujo mesmo. Eu estou vida louca. Vem vida louca mesmo. Eu estou impuro. Vem impuro. Vem impuro, porque é impossível caminhar com Jesus e não se tornar puro a cada dia. Ah, querido, adore o Senhor. Adore o Senhor nesse momento. Adore o Senhor nesse momento. Adore o Senhor. Adore o Senhor. A bagagem do passado eu carreguei. Coloque a sua mão na altura do seu coração e cante. Coloque a sua mão assim, ó, na altura do seu coração e reflita sobre isso. Era você, era eu, éramos nós. A cruz era para nós. A coroa era para nós. O chicote é para nós. Ele entrou em nosso lugar. Glorifique a Deus cantando. Exalte ao Senhor. Deus, a ceia do Senhor está posta diante de nós. Se você entendeu essa mensagem, agora preste atenção aqui. Se você aceitou essa mensagem, não só entendeu, mas aceitou, e você entendeu que o lugar foi ocupado por Cristo, então a ceia, ela te mostra a graça de Deus. Porque as pessoas falam assim: eu não vou tomar ceia, por quê? Eu não vou tomar ceia por causa, eu não vou tomar ceia. Ora, Cristo entrou nesse lugar para você poder tomar a ceia. Só tem uma ressalva: se você não tem a intenção de manter o seu compromisso com Cristo, não toma, porque vira, entre aspas, isso vira veneno, entre aspas. Paulo fala que quem não entende o sentido disso não deve tomar. Não entende no espírito que Cristo morreu em nosso lugar para a remissão dos nossos pecados. Portanto, a ceia está posta para quem entendeu. E eu admiro muito as pessoas que não tomam porque não tomaram a decisão.
E não tem problema nenhum para nós, você não vai ser julgado, nós não vamos te julgar. Se você não tomar, a decisão é sua. Mas se você pegar e tomar, você está dizendo assim: Jesus, o Senhor morreu no meu lugar, e eu assumo esse lugar de dependência. Nós não estamos tomando, eu não vou tomar a ceia aqui hoje porque eu sou bom, eu vou tomar a ceia porque Ele é bom. Tem ninguém bom aqui não, meu filho. Mexe conosco para ver. Só o Espírito de Deus para nos controlar. Com a cabeça curvada e os olhos fechados, decida o que você vai fazer. O que está dentro de você? O sacrifício de Cristo entrou dentro de você? A ceia não é uma religião. A ceia é um memorial daquilo que Cristo fez. Mas não tome se não for para manter o compromisso com Ele. Seja homem, seja mulher suficiente para falar: eu não vou tomar porque eu não vou manter o compromisso ainda. Um dia alguém me disse assim: passa a fazer a ceia num outro dia, pastor, para a pessoa não ficar constrangida. Por que ficar constrangida? Jesus não mediu as palavras. Ele falou: você vai me seguir ou não vai? Senhor, nós temos que tomar uma decisão aqui agora. A minha decisão foi tomada e eu só posso tomar a minha. Nem a da minha esposa eu tomo, é ela que toma a dela. Dos meus filhos, eles é que tomam as deles, as decisões deles. De ninguém, Senhor, só eu posso tomar a minha. E cada um está tomando a sua. Cada um examine a si mesmo. E o apóstolo Paulo fala: depois tome, em nome de Jesus.